O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o telefonema que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como uma conversa muito boa. O chefe de Estado americano ainda afirmou que gosta do presidente do Brasil. Quem não gosta, né? E claro que a direita não gostou nem um pouquinho. Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane Oliveira. E quem não gosta do Lula, né? O Lula, pelo jeito, tem um encanto, né? Que até o Trump agora tá apaixonadinho. Tem um borogodó, né? Tem alguma coisa ali. Borogodó. O Lula é o Wagner Moura, né? Não tem como não gostar do Wagner Moura. Então, né, a gente acredita, sim, que o Trump nunca foi bolsonarista, o Trump não estava nem aí para Bolsonaro. O Trump utilizou aquela história de Bolsonaro, né, a prisão do Bolsonaro, o pedido sobre a anistia, para tentar sanções contra o Brasil, que era, e a gente precisa sempre reforçar isso, o país que, na verdade, eles tinham superávit em relação aos comerciais. E ele tentou de jogar aquela ideia de não, a gente precisa que o mundo não tenha ditaduras, que os presidentes anteriores não sejam condenados, a gente precisa defender a democracia como um todo. E aí a dinâmica dos Estados Unidos é geralmente enviar bombas ou tentar interferir com sanções. E foi isso que ele tentou fazer com o Brasil, só que o tiro saiu pela culatra. E o Lula, ele conseguiu de forma brilhante, e a gente precisa dar todos os ônus para o Lula. Foi brilhante a estratégia política feita pelo governo Lula, que conseguiu reverter esse tarifaço, as sanções. Inclusive, a gente precisa lembrar uma coisa, mesmo com tarifação de 50% na carne, a redução da exportação para os Estados Unidos, o Brasil não teve baixa de exportação de carne. Isso é uma coisa fantástica, porque conseguiu-se fazer o quê? Conseguiu-se vender para outros países. A gente teve o Haddad trabalhando muito, e sim, o Haddad é um bom ministro, a gente pode questionar muitas coisas, inclusive eu reclamo das minhas blusinhas, né, de lojinhas aí chinesas que estão sendo taxadas. Não vai taxar, taxou. A gente tem que questionar, sim, o governo em muitos momentos, mas o Haddad fez um trabalho brilhante, assim como o Geraldo Alckmin também. Eu nunca imaginei, Ana, ter que elogiar o trabalho de ministra do Geraldo Alckmin. Nosso querido picolé de chuchu, difícil, viu? Mas eu vou te pedir, Ana, para trazer a matéria do Metrópolis, que vai falar sobre essa ligação do presidente Trump com o presidente Lula, que aconteceu ontem pela manhã e né, gerou todo um rebuliço aí político em relação a um problema que foi criado para o bolsonarismo, que eles não têm mais essa âncora aí para se pendurar, não. Nem o Eduardo resistiu. A gente vai falar do Eduardo no final. Que delícia, cara. Vamos lá. Após o presidente Lula se manifestar sobre a ligação que fez ao líder norte-americano Donald Trump nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos também comentou sobre a conversa. Em publicação no Truth Social, Trump comentou que a conversa foi muito produtiva e que diversos assuntos foram discutidos, como trocas comerciais, combate ao crime organizado, sanções impostas a figuras brasileiras e tarifas. Ele também afirmou que espera pelo encontro dos dois em breve e que muitas coisas boas poderão sair dessa nova parceria. Mais cedo, Trump chegou a falar sobre a ligação durante coletiva de imprensa na Casa Branca. Topic, if I may, sir, you had a call with Brazil's President Lula today. Can you tell us what you discussed? Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions, because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know. But we had a very good talk today. Yes, I did. Segundo o Palácio do Planalto, os dois conversaram por cerca de 40 minutos. De acordo com a nota divulgada pelo governo brasileiro,
Lula indicou a Trump que a decisão de retirar a tarifa de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas, foi muito positiva. Lula destacou que outros produtos tarifados ainda precisam ser discutidos entre os dois países. Ele também solicitou que os Estados Unidos reforcem a cooperação com o Brasil no combate ao crime organizado internacionalmente. Segundo o Planalto, Donald Trump parece estar disposto a trabalhar com o Brasil. Ao final da ligação, Lula e Trump concordaram em retomar o diálogo em breve. A expectativa é que os presidentes voltem a conversar nas próximas semanas. Dai, posso adiantar uma coisa que me chamou muita atenção na fala dele? Claro. Eu tinha tarifado aí o Brasil por causa de umas coisas que aconteceram. E aí continua. O Bolsonaro foi reduzido a isso. Umas Exatamente. coisas que aconteceram. Exatamente. O Bolsonaro, na verdade, é um nada, né? E tem uma correção aqui para ser feita, Ana. O pessoal me lembrou. Daiane, todos os ônus para o Lula, não, todos os bônus. Exatamente, todos os bônus. Gente, desculpe, perdão, errei, fui Neymar. Todos os bônus para o Lula. E a gente tem uma coisa, assim, né? Uma questão para o Lula, que é o seguinte. O Bolsonaro se agarrou no Trump como a única saída para os crimes que cometeu. E sim, a gente já pode falar dos crimes que ele cometeu, porque ele já está condenado e agora preso pagando seu crime na cadeia. E esse homem, que foi um câncer, né, uma escória para o Brasil, uma mancha na nossa história, foi abandonado pelo Trump. E, de fato, ele não oferece mais nada. O que é que o Bolsonaro pode oferecer para o Donald Trump? Ele não é presidente nem simbólico mais do PL, né? Ele não é mais nada, ele é aquela pessoa ali que não tem mais poder político, que está preso, que não tem mais nenhuma atuação, né, no seu cercadinho ali que pudesse mobilizar absolutamente ninguém. A última manifestação, que foi para pedir anistia para o Bolsonaro e para os outros presos do 8 de janeiro, teve cerca de 130 pessoas em Brasília, para vocês entenderem o quanto ridículo é. Ele vai perdendo peso e força a cada momento, enquanto outras figuras ao seu redor ali até conseguem ganhar uma certa expressão, e a gente sim está falando da Michelle Bolsonaro, que ainda tem uma expressão. Um filho do Bolsonaro é totalmente inexpressivo, chamado de Tiririca, de Santa Catarina, né? Pior do que tá, não fica, que é o Jair Renan. A gente tem o Carlos, que é um vereador internacional que só quer saber de viajar, não trabalha corretamente no seu estado, e talvez seja reeleito, sim, porque a gente sabe como o Rio de Janeiro é caótico, mas isso não é nenhum bônus também para ele. Também acho que ele não vai para um deputado, não sai, não ganharia, mas também é uma possibilidade, né, de sair para deputado estadual e ganhar, já que o irmão fugiu e certamente não deve voltar para o Brasil, porque se voltar, existe uma grande possibilidade de ser preso, que é o Eduardo. E, por fim, sobrou o Flávio, que está aí lutando para conseguir alguma coisa junto da Michelle, que é o único que não fugiu ainda, vale lembrar, ainda. Vou te pedir, Ana, para trazer só essa matéria da Veja, que a Veja faz exatamente essa análise, né, que, inclusive, vai ser o motivo pelo nome desse corte, né, que Jair Bolsonaro traído por Lula. Na verdade, ele foi traído pelo Donald Trump, porque a relação não era do Bolsonaro com o Lula, era do Bolsonaro com o Trump. E o Matheus Leitão aqui faz essa sugestão, né, de que esse discurso que foi feito pelo Donald Trump, tenha ali beneficiado mais ainda o presidente Lula. O Lula, né, eu gosto dele, aquelas relações, aquelas trocas de afago do Trump ali, tenha desencadeado uma relação de amor agora que deixou o Bolsonaro de lado e foi para o Lula, que de fato é isso que vem acontecendo, porque o Lula, o Trump, ele gosta de pessoas com poder e pessoas com que ele pode negociar. Mais uma vez, o Bolsonaro não é essa pessoa, o Bolsonaro não tem mais absolutamente nada para entregar para o Trump. E o Eduardo sabe disso. Inclusive, vamos ver o que o Eduardo postou no X, Ana, adorei, gente. Vamos. Tem umas coisas muito ridículas, né, no X do Eduardo, mas dessa vez ele fala assim, né? Recebemos com otimismo a notícia da conversa entre o presidente Donald Trump e Lula. Recebemos quem? Quem recebeu? Foi o Eduardo. Enfim, né?
Um diálogo franco entre os dois países pode abrir caminhos importantes, desde que guiado por princípios claros. O princípio de quê? Princípio de Trump ou o princípio de Lula? Princípio para quê? Estou muito confusa, mas vamos lá. Ele fala: sanções nunca são um fim em si mesmas. São instrumentos legítimos para corrigir violações graves quando outras vias foram bloqueadas. Mais uma vez, não existe violação de absolutamente nada. O Bolsonaro teve ampla defesa. Ele ainda fala: confiamos na liderança do presidente Trump para negociar com o Brasil um entendimento que proteja os interesses estratégicos dos Estados Unidos no hemisfério e, ao mesmo tempo, reconheça a urgência de restauração das liberdades civis e dos estados de direito para o povo brasileiro. Se o Eduardo Bolsonaro ainda não foi sequer caçado, é porque o Brasil respeita o Estado de Direito. E aí ele finaliza dizendo que qualquer avanço real nas relações bilaterais exige enfrentar com honestidade a atual crise institucional do Brasil e reafirmar a liberdade como fundamento essencial entre nações democráticas. E aí ele faz, né, a publicação, ele mostra a publicação do Donald Trump, que elogiou o Lula na sua publicação em rede social. E assim, o que é que a gente vê aqui, Ana? Um total desespero. O Eduardo Bolsonaro deu uma guinada aí, pelo menos 190 graus, e ele deixou de ser aquela pessoa que diz isso é falso, isso é fake, não existe uma relação, como ele vinha dizendo. E agora o que ele diz é: olha, a gente confia na estratégia de Trump, até porque ele está nos Estados Unidos, ele não pode atacar o Trump, ele não pode dizer que ele não tem mais apoio do Trump, ele não pode mais dizer absolutamente nada. O que sobrou para ele é abaixar a cabeça e reconhecer que ele agora não é mais um deputado, já teve o salário cortado, daqui a pouco não vai ter mais gabinete, ele vai só ser youtuber para o resto da vida, e nenhum problema ser youtuber, olha nós aqui, mas ele vai ser youtuber. Vai ser youtuber. Eu tô adorando, viu, Ana? Que situação deliciosa, Daiane. A forma como você desenhou a situação do Bananinha nos Estados Unidos é simplesmente deliciosa, porque é realmente isso. Ele tá lá, ele não pode criticar o Trump, ele apostou todas as fichas dele na influência do Trump para libertar o pai dele. Aí deu tudo errado, o Brasil e o Lula conseguiram virar o jogo, negociar com o Trump virou um Bolsonaro Ken, assim, ou melhor, o Bolsonaro virou um Ken na fala, assim, teve uns problemas aí, mas, né, simplesmente sumiu, largou a mãozinha, foi abandonado completamente, e ele não pode sequer meter a boca no Trump, porque ele tá numa situação muito delicada, né, nos Estados Unidos, vamos dizer assim. Porque se ele começar a encher o saco do Trump, ele rapidinho vai ser deportado, né? Não vai ter outra. Então ele tá lá, olha que discurso completamente maluco. Não, muito bom, confiando, não, Trump maravilhoso. Trump é maravilhoso, né? Negociou aí com o Brasil, nossa, realmente, né? Fenomenal, assim, continuamos confiando nele. E ainda tem a cara de pau de dizer sanções não são fim em si mesmos. O mesmo cara que outro dia tava lá, vai sancionar sim, não quero saber. Se ele usou o termo, se tiver terra arrasada, não estão nem aí, é o preço a pagar pela liberdade do pai dele, né? E agora tá aí tudo, não, é realmente muito, muito bom, chefinho, muito bom a negociação, realmente, chefinho, não me deporta não, Trump, não me deporta não, que eu tô ferrado lá no Brasil, já tem processo por tentativa de interferência no processo. Caraca, que situação delicada, Bananinha realmente está aí entre... Se poderia dizer que ele está entre a cruz e a espada? Está... Enfim, tá num lugar difícil. Tá num lugar difícil, Bananinha. E tudo indica que a melhor saída para ele nesse momento agora é realmente baixar a cabeça e mandar beijinho pro Trump. Trump, sempre gostei. Amor da minha vida.
delícia. É isso, Daiane, ficamos por aqui. Eu tô me divertindo muito com essa situação. Ficamos, Ana. É isso aí. Ele não contava com o borogodó do Lula. Ele realmente não contava com o borogodó do Lula. Ai, bananinha. Vamos lá. Ficamos por aqui. Chat, a gente volta em instantes para mais notícias deliciosas do dia. Bora.